Boa noite! Boa noite! Mais um dia. E o último, hein? Também mais importante. Então, mais uma vez, vou esperar um pouquinho. Novas amadas chegarem. Enquanto isso, você se organiza, coloca um fone de ouvido para prestar atenção no que a gente vai conversar aqui. Avisa seu marido para ele esperar um pouquinho. Você vai ficar uma horinha aqui comigo. Vai valer a pena. Crianças na cama, prepara seu ambiente aí. Ah, uma pergunta, uma curiosidade. Há quanto tempo você que está aí me assistindo me acompanha? Há quanto tempo você me conhece? Coloca aí nos comentários. Eu sei que tem gente muito antiga aí. E muita gente nova também, que chegou agora e já está participando com a gente desse projeto. Então, me conta aí que depois eu vou dar uma olhada em todas vocês. Há quanto tempo vocês estão me acompanhando? Espero que vocês tenham preenchido o mapa que foi disponibilizado ontem. Se não preencheu, não dá mais tempo de preencher, mas é uma ferramenta que você vai usar por toda a sua vida. Então pega esse PDF, salva. Parece simples, né? Parece assim, perguntas comuns, mas não são. Quem realmente preencheu, quem realmente prestou atenção no que estava fazendo, se deparou com perguntas profundas. Acho que muitas de vocês não souberam responder alguma delas, porque apesar de simples, são questões ali que abarcam toda a sua vida. Então, peguem seus mapas, quem preencheu. Quem não preencheu, pegue seu mapa vazio, não tem problema. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. E vamos lá, vamos esperar só mais um pouquinho o pessoal chegar. Tem gente chegando do trabalho também. Algumas... importante! Algumas falaram que vão assistir gravações. Olha, eu vou me inscrever, mas eu não vou conseguir assistir ao vivo, vou assistir gravação. É o seguinte, tudo bem, né? Acompanhar por gravação, a gente entende. Mas vou beneficiar, vou bonificar, vou presentear você que se organizou e conseguiu estar comigo aqui nos 3 dias. E não tô falando de coisa pouca, não. Não tô falando da boca pra fora, não. É sério. É um presente de mãe. Presente de irmã aqui. Então fica até o final que a gente vai conversar sobre isso já já. Uma coisa que eu percebi também é que a gente tá conseguindo chegar em lugares que nunca imaginei chegar. Muita gente que mora fora do Brasil há muito tempo, pessoas de estados muito distantes. Comenta aí pra mim, pra eu saber aonde vocês estão, aonde cada um de vocês mora. Coloca cidade e estado, que dependendo da cidade que for, eu vou precisar do estado para me localizar. Então escreve aí pra mim, a cidade e o estado, onde vocês moram. Quero saber aonde nós estamos chegando, aonde vocês estão vindo. Bom, todo mundo tem horário aqui, todo mundo tem limite, né? Tem alguns compromissos que também são importantes, então não quero demorar muito, mas vou frisar, fique comigo até o final de verdade, porque tem muita coisa boa hoje. Vamos começar. Agora vamos pegar o nosso mapa, o seu mapa. Nele você vai perceber que existe uma ordem, uma harmonia, uma hierarquia. E existe um objetivo concreto. E agora o que nós precisamos fazer é decidir por esse ideal, enquanto aceitamos a nossa circunstância, com disposição para ordenarmos todos os elementos da nossa vida em busca desse ideal. Muitos problemas, muitas situações inesperadas vão acontecer. Em todas elas, vamos fazer com que tendam a nos ajudarem, a nos auxiliarem a chegar mais perto desse ideal. Já ouviram dizer de que quando pedimos paciência para Deus, Ele não nos dá paciência como um dom, mas nos coloca à prova, nos dá a oportunidade de desenvolvermos a paciência. Pois bem, cada situação que aparecer precisa ser encarada dessa forma, como um convite. Não é o mundo conspirando contra você.
Não é você a pessoa mais azarada de todas. Os problemas não são maiores do que das outras pessoas. Eles são desafios, eles são convites a você se superar. Essa é só uma tendência que você tinha, a se colocar como uma pessoa coitadinha, vítima de uma conspiração. Agora, cada problema deve ser enxergado como ele é, a vida acontecendo. Na vida, as coisas acontecem mesmo, o tempo todo, de maneira inesperada. A vida é triste, dura e tensa, como já conversamos. Perdemos pessoas que amamos, somos traídos por quem confiamos, caímos em tentações, perdemos tempo, perdemos dinheiro, passamos por situações que jamais pensamos em passar. A cada passo que você der para frente, rumo a ter mais consciência de si, vai sentir a vida mais pesada, como também já conversamos. Esse é o próximo passo. Sentir o peso que você deve ter diante de cada situação. Enfrentá-la da maneira correta. Que você tem que resolver e extrair o máximo possível de cada uma delas. Então, se você for uma pessoa impaciente, é óbvio que vai sentir que o maior desafio da sua vida é ter paciência. E vai se achar uma azarona por sempre estar tentando testar a sua paciência. Se você for uma pessoa reativa e enxergar a vida como um eterno teste de ira, a vida sempre vai pegar nesse seu calo, de conter as suas reações. Essa sempre vai ser sua maior dificuldade. Só que agora você já mapeou, você já sabe disso. Então tá na hora de lidar como você precisa lidar. É a sua dificuldade. E o que vai ser decisivo para você é a maneira como você encara ela. Então, a partir de agora, o que antes te tirava a paciência vai ser o seu maior teste para que você possa ir para o próximo nível. O que te tirava a paciência vai ser encarado como um convite para ser mais paciente. E é assim, somente assim, que você vai se aproximar mais do seu ideal. Não se preocupe se você falhar algumas vezes. A parte mais importante não é você chegar lá rápido, mas você viver esse processo. Nenhum resultado rápido se sustenta a longo prazo. Se você agir perfeitamente por 2 semanas, em breve vai cair. Como quem tem uma alimentação horrível e faz aquelas dietas malucas e rigorosas. A partir de hoje eu como só frango e alface. Nem tempero eu vou usar. É lógico que essa pessoa não vai se sustentar em dieta. Ela estava mais preocupada em encurtar o caminho do que construir os seus hábitos e ir aos poucos mudando a sua vida. Então, se você escorregar, você não deve se considerar a pior pessoa do mundo. Você é só uma pessoa. A única diferença entre você e quem hoje consegue com um pouco mais de facilidade é que ela já começou há mais tempo. E justamente pela prática, ela passa a escorregar menos. Sabe aquela pessoa sedentária que se lamenta por não conseguir ter disciplina? Tá justamente aí o problema dela. Ela já quer ter disciplina. Ela não quer passar pelo processo. E isso não existe. É preciso construir hábitos. Escorregar, persistir dia após dia. Escorregar de novo e persistir. Com o passar do tempo, você vai estar escorregando menos. Isso vai ter se tornado um hábito constante na sua vida. A pessoa que já desenvolveu disciplina nada mais é do que a pessoa que faz isso há tanto tempo, persiste há tanto tempo, que já se tornou quase que automático para ela fazer daquela maneira. Bem, no seu mapa, você já tem então o seu ideal estabelecido e deve usar cada uma das situações que passa para realizá-lo. Se você sabe o que quer, mas age ao contrário disso, então você está sendo hipócrita. Não se permita seguir assim. Pode acontecer, mas se corrija, se repreenda constantemente. Seja fiel a você mesmo, para que você se torne quem você quer ser. Você pode agora não saber muito bem por onde começar, mas você já tem um mapa, você já tem um norte. E eu vou te contar uma história. Como algumas pessoas sabem, eu nem sempre fui quem eu sou hoje. É claro, eu já estive muito distante daqui. Há uns 6 anos, em um desses momentos, muito distante daqui, eu ouvi falar de um grupo de pessoas que pensavam sobre coisas que eu nunca pensei.
E eu não sei se foi por sabedoria ou por soberba, mas assim que descobri esse grupo, tinha muito claro na minha cabeça que eu não queria só aprender com eles, mas com quem eles aprenderam. E foi assim, como eu já falei para vocês, que eu cheguei no professor Olavo de Carvalho. Eu não sei quantas vezes vocês já ouviram falar desse senhor. Também nem sei quantas besteiras vocês já ouviram a respeito dele. Mas esse exercício do mapa, ele foi inspirado em um exercício feito pelo professor no curso online de filosofia. Eu só não me lembro se foi na aula 2 ou na aula 3. O exercício que ele propõe se chama necrológio. Nesse exercício, nós descrevemos o dia da nossa morte. Um dia onde o que queremos fazer já não importa mais. As nossas intenções já não importam mais. As opiniões dos outros já não importam mais. Assim como a quantidade de dinheiro que você acumulou, de seguidores, de qualquer coisa efêmera e passageira. Tudo que importa nesse dia é o que você realmente foi, o que você realmente fez. Tudo o que importa é a marca que você realmente, que você efetivamente deixou. E nesse exercício você precisa descrever com riqueza de detalhes como seria esse dia. E no meu primeiro exercício eu me descrevi basicamente como uma vingadora. Alguém que se tornou alguém para esfregar na cara de quem desacreditou. Alguém que agia para se vingar da vida, das dores, dos problemas, de cada pedra no caminho. No meu necrológio, no meu primeiro necrológio, as pessoas me sepultavam enquanto conversavam sobre como conseguir dar a volta por cima. Porque era isso que eu queria, era isso que me movia. Mostrar a minha força, o meu valor, mostrar que eu consegui, que eu entrei num braço de guerra com o mundo e consegui mostrar que eu posso vencer. Era isso que eu enxergava como sucesso na vida. Mas o tempo passa e as nossas motivações mudam. É desejável que seja assim, inclusive. Dentro do nosso curso, eu vou explicar exatamente como isso acontece. Quais são as suas motivações, quais são as motivações pertinentes de cada fase da vida, dar exemplos, dialogar com quem ficou travado em alguma delas, dar ferramentas para avançarem para as próximas. Mas bem, vamos lá. 2 anos para frente, e eu percebi que aquele necrológio já não fazia sentido. Já era insuficiente para mim. Aquilo não me motivava mais, porque eu já tinha conquistado algum território. Então, eu fiz um outro necrológio, que é um exercício, inclusive, indicado pelo próprio professor para ser refeito de tempos em tempos. E nesse próximo necrológio, eu só me vi como uma pessoa boa no dia que eu morri. Eu tinha sido uma pessoa boa. Uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa amiga, uma boa neta, uma boa chefe. Eu tinha atendido bem os meus papéis sociais. A minha motivação era outra. Era me organizar para suprir da melhor maneira possível tudo o que eu me propunha a fazer. A minha ideia de sucesso já não era mais ganhar dinheiro, ser reconhecida, fazer as pessoas morderem a língua. A minha noção de sucesso era cumprir as minhas funções da melhor maneira possível. Esse foi um dos maiores cortes da minha vida. Quando eu percebi isso, que essa motivação apareceu. Mudou cada pedaço do meu ser. Mudou a minha postura, minhas opiniões, as minhas buscas, como eu gastava o meu tempo, como eu me organizava, a quem eu recorria. Tudo mudou. Foi também o momento que eu mais me vi sozinha, porque eu virei maluca. Aqui só tava com fogo de palha, aqui só queria chamar atenção e causar alguma polêmica, aqui tava só vivendo mais uma fase passageira, aqui não conseguiria sustentar tudo isso. E eu quero que você saiba que é exatamente assim. As pessoas estão acostumadas com o que é passageiro.
estão acostumadas com o que é fogo de palha. Elas só conseguem mesmo enxergar a parte superficial. Para a grande maioria da população, é inimaginável que a motivação não seja dinheiro. Felicidades fáceis e baratas, com o máximo de conforto e prazer possível. Que a felicidade fosse algo como se fosse a conquista da vida através do prazer. A motivação delas é o aplauso, o elogio, e por isso elas sempre são movidas por opiniões. A ideia de sucesso delas não é cumprir os seus papéis, não é o sucesso familiar, não é a maternidade bem vivida, não é a dedicação ao matrimônio, não é servir a Deus, não é buscar sair de si e doar-se para o outro, não é ser o mais próximo possível de quem Deus quer que ela seja. A ideia de sucesso delas é ter validação social. É o que as outras pessoas pensam sobre ela, tenham boas opiniões a respeito dela, mesmo que isso custe suas vidas, mesmo que isso custe sua personalidade, mesmo que isso custe chegarem no dia da sua morte e se enxergarem como idiotas, se enxergarem como pessoas que viveram vidas mal vividas. E o que importa para ela é o que os outros vão estar pensando dela. Elas morrem como uma mentira biográfica, porque a opinião dos outros é sempre um reflexo deles mesmos. Então, viver pautada nisso é viver uma mentira, porque não é viver de acordo com a sua verdade. Bem, como já conversamos, a nossa personalidade deve ser trabalhada, constantemente trabalhada. Devemos olhar as ferramentas que temos disponíveis hoje, pensarmos onde queremos chegar e mapearmos o caminho que devemos tomar em busca de adquirir mais ferramentas. Desde o dia do nosso nascimento até o dia da nossa morte, a nossa personalidade sofrerá alterações. Em algum momento, precisamos nos tornar personalidades estáveis. Ao mesmo tempo que eu quero te guiar por esse processo de alterações, eu quero que tenha uma personalidade estável ali. Usando da nossa analogia, as ferramentas que temos hoje é a sua personalidade. O caminho a ser percorrido são as alterações que vamos causar na sua personalidade. E o objetivo, o ponto de chegada, é uma personalidade estável. Uma personalidade estável é aquela com que os outros podem contar. É a que está lá independente do cenário. Ela não é mais tão influenciável, porque o próprio modo de agir já se consolidou. E o ideal é que isso aconteça perto dos 30 anos. A boa notícia é que se isso ainda não te aconteceu, você está, neste momento, com a faca e o queijo na mão. O maior sofrimento da nossa vida é nosso, com nós mesmas. Nós olhamos para a nossa vida e pensamos, o que eu estou fazendo dela? Eu estou aqui para quando você se deparar com essa pergunta, você não se sinta uma idiota. Para que no seu último instante, você não olhe para trás e veja uma idiota. Nós sempre carregaremos uma espécie de insatisfação com nós mesmas. Isso não vai sumir, mas vai ser canalizado com um sentido. Não vai ser um negócio desesperador e paralisante. Vai ser algo usado para que você faça cada vez melhor, para que você construa, para que você se construa a cada dia. Para que você adquira a capacidade de julgar a própria vida sem culpar ninguém, para que você se enxergue com autonomia. E é claro que é impossível fazer isso em 3 dias. Eu tenho certeza que ao longo desses 3 dias, algo mudou dentro de você. Eu tenho certeza que ao longo dos próximos dias, semanas, meses, você vai se lembrar de várias partes desses 3 dias. Porque algumas transformações vão começar a aparecer. Você tinha algumas ferramentas e eu te dei outras, mas eu jamais pararia por aqui, porque eu não quero soltar a sua mão. Eu quero te entregar muito mais.
Eu não quero só te dar as ferramentas. Eu quero te mostrar caminhos possíveis, os passos, as mudanças, as motivações. Eu quero te mostrar esse caminho. Porque queria eu que alguém tivesse feito isso por mim. Queria eu ter tido acesso ao que vocês podem ter. E dentro desse curso, eu vou te apresentar várias teorias juntas, só que na prática e de maneiras fáceis de compreender. Por isso, teremos extensões desse conteúdo. Eu quero conversar desde a sua personalidade mais crua possível, para mapear cada uma das suas tendências, localizar aonde você está, quais são as suas motivações hoje, qual é a sua maior dor, o que te ofende, o que te fere profundamente e entender o porquê. Nós vamos entender em qual ponto desse mapa que você acabou de desenhar você está. E depois nós vamos unir isso aos traços da sua personalidade. E te dar os caminhos possíveis. Preste atenção nessa frase. A personalidade cura. Para ser uma boa esposa, para ser uma mãe melhor, você precisa primeiro se tornar uma mulher melhor. Para ser uma pessoa mais útil, melhor posicionada, que quando toca consegue acender as outras pessoas, que consegue ter experiências nessa vida e não só vivências, que não se perde para as demandas do dia, que não se desespera diante de cada problema, que não pensa em desistir a todo momento. Você precisa construir a sua personalidade. Eu não te vendo prosperidade financeira. Eu não te vendo sucesso financeiro. Eu não te prometo conquistas superficiais, como geralmente vemos na internet. Como eu disse, isso para mim já foi superado e não faria o menor sentido estar aqui vendendo esse tipo de motivação, que é motivação para eles, mas não é mais motivação para mim. Eu tô aqui para construir pessoas que desejam ser boas pessoas. Eu tô aqui para te dar ferramentas e traçar rotas para que enxergue os seus papéis como o que é mais importante na própria vida. Para quem quer ser uma boa mãe, para quem quer ser uma boa esposa, para quem quer ser uma pessoa com que as outras possam contar. Uma pessoa que vai estar disposta e motivada a ser e servir da melhor maneira possível. Lembra que eu falei que foi o maior corte, um dos maiores cortes na minha vida? É isso que eu quero causar. Vai mudar a sua postura, as suas opiniões, as suas buscas, como você gasta o seu tempo, como você se organiza. Mas com um bônus. Você não vai se sentir sozinha como eu me senti. Eu demorei muito tempo para encontrar pessoas que queriam o mesmo que eu. E dentro do MPM, nós teremos um bônus que eu vou revelar para vocês daqui a pouco. Mais do que isso, nós ainda não vamos parar por aqui. Não vamos só mapear a sua personalidade. Eu não vou te ensinar somente como trabalhar a sua personalidade, mas a dos seus filhos também. Eu falei muito pouco disso, muito pouco dessa extensão do MPM. Porque eu jamais poderei fazer isso pelos seus filhos antes de fazer por você. Além do MPM, o curso, nós teremos o MPM para mães, onde nós vamos traçar a personalidade dos seus filhos. Quem aqui já ouviu uma mãe falando? Eu não sei onde eu errei com a fulaninha. Nossa, eu sempre tratei meus 2 filhos iguais, mas eles absorveram a minha criação de maneira tão diferente. Nada é mais óbvio. Quem tem mais de um filho já percebeu que a personalidade muda demais de um para o outro. Claro, todos nós somos diferentes, todos nós temos tendências diferentes. Então, como você quer dar a mesma criação para eles? Não vai funcionar. E também comparar com quem você era na infância, também não, porque o seu filho é único. A personalidade dele é única. Você precisa aprender a trabalhar em cima das características particulares deles.
de cada um deles, porque existe uma maneira certa de agir em cada idade e de acordo com cada tendência que eles apresentam. As mães que já possuem, principalmente, filhos de 8 anos ou mais, vão sentir no coração exatamente isso que eu tô falando. Porque nessa idade se tornou ainda mais claro. Porque é a idade que abre um campo afetivo. É a idade onde eles começam a se questionar se eles são felizes, se eles são amados, e trazem a tendência a balizarem os sentimentos e os acontecimentos da rotina a isso, a essas perguntas. E isso pode ser enlouquecedor para algumas mães. Só que existe uma maneira certa de ter uma previsibilidade em cada fase. Existe uma maneira de você se preparar para isso. É claro que você é uma mãe impaciente. É claro que você se sente fracassada, inconstante, procrastinadora, impotente, perdida. Porque a maioria de vocês conseguiu perceber que tem falhas na educação que tiveram. Então estão tentando fazer diferente, mas de uma maneira desesperada. Porque os filhos de vocês são diferentes da criança que vocês eram. E se você não souber onde você quer chegar, se você não souber avaliar muito bem qual é a personalidade que eles têm, se você não tiver ferramentas para fazer isso, você nunca vai entender o que está acontecendo. E é claro que você vai se irritar. É claro que você vai gritar. É claro que você vai relutar diante daquelas situações. A cada fase, um desafio deve ser superado. E se você não tiver as ferramentas corretas, você vai perder a paciência e se sentir frustrada, cada vez mais e mais. Quem me acompanha há mais tempo já me ouviu dizer que pais imaturos criam filhos imaturos. Já me ouviu dizer que mães inseguras e carentes, ou seja, imaturas, causam danos aos filhos. Vocês já perceberam que nessa geração muita gente aponta para as mães chamando elas de narcisistas? A maioria não é narcisista. Elas carregam um egoísmo imaturo dentro de si e criam os filhos nessa base. Conseguem entender que não conseguimos trabalhar a personalidade dos nossos filhos antes de trabalharmos a nossa personalidade? Então, o MPM para mães é uma extensão possível somente para quem entrar no MPM, o curso. Eu pensei por muito tempo sobre o que eu deveria fazer aqui, sobre o que eu deveria falar, como eu transmitiria a minha mensagem. Tem gente que está aqui comigo, né, me acompanhando, vendo os meus conteúdos há muito tempo, mas tem muita gente chegando agora, muita gente chegando agora. E só reforça o que eu já tinha percebido. Os problemas das mulheres, os dramas, os sofrimentos, as dores variam de pessoa para pessoa, claro, mas não são variáveis tão grandes assim. Vocês carregam dores em comum. E é por isso que eu precisava criar um produto digital onde eu conseguisse alcançar mais pessoas. Porque os atendimentos individuais, no formato que eu fazia, me limita. Eu não consigo e nem quero lotar demais a minha agenda. Então, eu precisava encontrar uma maneira de ajudar mais pessoas. E mais, e mais, e mais. De uma maneira que fosse mais acessível também. Porque nem todo mundo consegue fazer terapia. Nem todo mundo consegue ter sessões individuais. Eu pensei por muito tempo se eu realmente deveria fazer isso. Porque vocês que estão aqui conseguiram me enxergar com bons olhos. Vocês conseguiram entender a mensagem que eu queria passar. Mas isso não acontece com todo mundo. Claro, isso é mais do que esperado. Então, ao mesmo tempo que é muito bom estar na internet e alcançar muitas pessoas, é muita responsabilidade e tem o seu lado muito pesado também. E eu exponho a minha vida pessoal, a minha família, o meu marido, as minhas filhas, a minha profissão
falo sobre temas polêmicos, que pegam, que doem, de maneira proposital, para fazer a pessoa se mexer, para mostrar para ela que é possível que ela faça mais. E tem gente que não quer ouvir isso. Tem gente que quer ficar ali, que é só reclamar da dor, que é só reclamar do problema e não quer resolver. E olha só, se eu não estivesse aqui agora, eu não estaria cumprindo o que Deus me propôs. Porque se Ele me pôs aqui, se Ele me capacitou, se Ele me deu audiência, vocês que estão aqui comigo, como eu poderia não honrar tudo isso que tem acontecido? Como eu poderia deixar esse pessoal na mão? Não transmitir a mensagem de que vocês podem, devem ser melhores. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. A gente precisa se mexer. E uma das coisas que eu enxergo é como que eu consegui trazer tanta gente aqui para perto? Que para mim é muita gente. Porque eu sei que vocês se identificam comigo de alguma forma. Vocês sabem que eu já senti, eu não só estudei, eu já senti o que vocês sentem. Eu já passei por esses desafios. Eu já tive outras motivações. Você pode sim trabalhar, dar conta do seu marido, dar conta dos seus filhos, dar conta da sua casa de maneira muito melhor, porque o seu problema não é a sua demanda. Não são as suas demandas, mas como você tem encarado elas. No período que eu mais estive perdida, eu tinha muito menos demanda do que eu tenho hoje. Para mim, era insano olhar para pessoas que tinham mais de um filho, porque um filho já dá tanto trabalho, já é tão cansativo, já é tão desgastante. Era insano pensar que as mulheres poderiam ter mais filhos, poderiam ajudar os maridos, poderiam cuidar bem do lar. Eu lembro que eu lavava a louça dia sim, dia não, praticamente, dava desculpa da correria. Minha casa estava sempre bagunçada, sempre suja. Eu estava sempre reclamando. Eu nunca me arrumava. Sempre saía de cara lavada, de cabelo preso, para não ter que ficar lavando o cabelo sempre. Eu tinha muito menos demanda do que eu tenho hoje. Como eu dou conta, se antes para mim era inimaginável? Eu passei por um processo. E é justamente por ele que eu quero que você também passe. Olha só, eu quero mesmo você aqui comigo. Continua só mais um pouquinho, que vocês vão ter uma surpresa no final. Depois que vocês saírem do MP o curso, vocês vão me mandar mensagem, eu tenho certeza, dizendo o que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu quero que você pegue essa chama que existe no seu peito e que às vezes acende em um momento de ira, de impaciência, de angústia, de ansiedade. Eu quero que você pegue essa chama e passe a usar ela para o bem. Que você seja uma chama acesa, mas para iluminar o caminho das pessoas que estão ao seu redor. E eu sei que vocês enxergam, de certa forma, isso em mim. Ou vocês não estariam aqui. De uma certa forma, eu mostro para vocês diariamente, como testemunho de que é possível. E eu preciso que vocês entrem comigo nessa para eu te mostrar como. Porque se você ficar pensando que, eu não preciso disso, mas eu posso fazer sozinha. Tá bom, mas você fez? Como que você tá hoje? Por que você tá aqui? Se você consegue fazer isso sozinho. Se você não precisa disso. Eu quero que vocês tenham certeza que esse curso vai causar uma transformação profunda. E por isso também eu quero que vocês se comprometam a, de fato, estarem lá dentro, presentes em cada aula, em cada módulo, junto comigo. Eu tenho a minha influência, as minhas responsabilidades, que são muitas. Eu jamais entregaria um negócio meia boca.
ou um negócio que se vê por aí. Falar sobre algo como todos falam, como você encontraria em outros lugares. Não. Isso aqui que eu desenvolvi foi, claro, um apanhado de teorias que funcionam, mas juntas, não separadamente, aplicadas a uma fórmula e a um método que funciona, aplicado a experiências reais, sólidas, que eu consegui observar depois de tantos atendimentos que eu fiz. Ao redor do mundo, eu já tive pacientes em tantos e tantos países, em tantos estados, imersas em culturas diferentes, cada uma com as suas dores, ansiedade, problemas no relacionamento, problemas com os filhos, no trabalho, pessoais, das mais variadas, das profundas às superficiais dores. Então, não é só teoria, não são ferramentas separadinhas. Aqui, a gente vai ter muita experiência envolvida. E eu vou te apresentar um pouquinho do que vai ter lá dentro do MPM, o curso. E continua comigo que no final eu vou ter um presente para você, para honrar esse nosso compromisso de que você vai estar lá dentro de verdade, porque você esteve comigo até agora. Lá dentro nós vamos começar com módulo 1, porque eu sou como sou. E esse é um estudo sobre caracterologia. O que é caracterologia? Quais são as suas características? Quais são as suas tendências, boas e ruins? Quais são as suas aptidões? Quais são as suas falhas? E características não só das desenvolvidas, mas as que te pertencem no seu estado mais bruto de personalidade. A personalidade que te foi dada. E a gente consegue perceber isso muito bem na infância. Por que uma criança de 3 anos age completamente diferente de outra criança de 3 anos? Porque foi dada uma característica bruta, aliás, uma personalidade bruta, composta por diversas características. Então, é para esse é o nosso olhar no módulo 1. Porque sou como sou, me localizando no mundo. Dessas características, o que você fez delas até agora? Quais você trabalhou? Aonde tem buraco? Aonde você está? Quais são as suas situações? E quais são as suas ferramentas disponíveis na analogia que a gente fez ontem, lembra? Módulo 3. Por que eu ajo assim? E aqui a gente vai conversar não mais da sua personalidade bruta, mas ela já trabalhada e como ela está hoje, cheia de tendências, de convivências, de traumas e de medos que você carrega por conta das suas experiências. Módulo 4. O porquê eu ajo assim? Aqui a gente vai mapear o seu mundo afetivo. Módulo 5. Onde eu estou? E a gente vai conversar sobre o mapa do seu mundo pessoal. Módulo 6. Para onde eu posso ir? E aqui a gente vai conversar sobre o caminho desejável de evolução. O caminho onde todas nós podemos e devemos, percorrer. Módulo 7. Para onde eu realmente quero ir? Nesse módulo 7, para onde eu realmente quero ir, você vai perceber que vai ter uma grande mudança no seu mapa, nesse mapa que você montou e que você trouxe pra gente hoje. Porque muitas vezes a gente acredita que quer ir por um caminho, mas porque a gente nem pensou tão bem nele, ou porque a gente não tinha muitos recursos para imaginar que a gente poderia ir além. Lembra quando a gente conversou sobre imaginário? Então, o MPM, o curso, vai enriquecer tanto o seu imaginário que vai te abrir novas possibilidades e você vai passar a desejá-las. Então, para onde você realmente quer ir? Você vai ver que vai ter diferença do que você preencheu antes e do que você vai preencher depois do curso. E então, chegamos no módulo 8. Como aplicar isso na prática?
quais são os caminhos possíveis e desejáveis, o que pode e o que não seria bacana de acontecer e se acontecer, como corrigir. Além disso, chegamos no nosso bônus especial. Como eu falei para vocês, quando tudo isso aconteceu comigo, eu me senti muito sozinha, porque eu demorei muito tempo para encontrar pessoas que queriam o mesmo do que eu. É só você olhar para fora. É só você, não precisa nem olhar para fora da janela, pega seu celular, dá uma rodadinha, vê onde que tá a cabeça das pessoas hoje em dia, quais são as opiniões, as preferências, como as pessoas estão fracas, egoístas, mesquinhas, em busca de coisas tão baixas. Gente, eu posto assim um vídeo de, sei lá, 50 segundos e a pessoa fala, nossa, mas então tem que ser perfeita. Eu falei só sobre, sei lá, não reclamar. A régua é muito baixa. Muito baixa. Entende? Você precisa encontrar pessoas que querem o mesmo que você. E não é nem só por uma questão de motivação, mas porque nós, seres humanos, fomos criados para viver em comunidade. Então, o nosso bônus é uma comunidade dentro do MPM, o curso, com muitas mulheres desejando o mesmo que você. E todo mundo que entrar vai ter acesso a esse bônus, vai ter acesso a essa comunidade, onde vocês podem conversar, onde vocês podem desabafar, onde vocês podem pedir opiniões, mas de pessoas que querem o mesmo que você, que falam a mesma língua que você. E é claro que eu vou estar lá junto, acompanhando tudo isso. Vamos lá, não paramos por aí. Como eu já tinha te falado, além do MPM, o curso, teremos a opção, a parte de extensão, MPM para mães. E mais uma vez, só é possível ter acesso ao MPM para mães se tiver acesso ao MPM, o curso. Não adianta você querer ser uma boa mãe antes de ser uma boa pessoa. Bom, quanto que vai custar tudo isso, Yasmin? Fala logo, pelo amor de Deus. Comenta pra mim, quanto que vocês acham que vai custar o MPM e o MPM Mães? Eu vou dar uma base para vocês. Hoje, a minha mentoria tem um valor de R$3.000. Hoje, a minha mentoria tem um valor de R$3.000. Quanto vocês acham que isso vai custar? 1.500. Calma, vamos lá. Já vou falar. Vamos fazer uma conta aqui comigo que não é nem tão justa. Hoje você gasta R$300 num sapato, R$1.000 em uma bolsa. Você compra várias coisas, vários cacarecos na internet que na verdade você nem precisa. Mas eu sei que a sensação de comprar alguma coisa te preenche um pouquinho. E aí você compra e compra e compra. Para os seus filhos, viagens e mais cacarecos, porque você acaba sendo impaciente. Você não dá tanta atenção quanto gostaria. Você se sente culpada por trabalhar. Você se sente culpada por gritar. Você se sente culpada por saber que não está sendo a mãe que você poderia ser. E você tenta preencher isso com dinheiro. É isso que a gente mais vê hoje em dia. Quantas mães não pagam fortunas em escola? Não gastam absurdos em roupinha, em brinquedinho, em coisas que a criança nem é aquilo, nem precisava. Mas é para preencher a elas, porque elas sabem que não estão sendo quem elas deveriam. Quanto que vocês gastam tentando aliviar a culpa da maternidade? Quanto vocês gastam tentando preencher esse vazio que existe dentro de vocês? Eu também sou mulher e eu atendo muitas mulheres. Esse é o comportamento mais comum que existe no nosso mundo. O gastar dinheiro para preencher algo. Já ouvi muitas falando, eu achava que não precisava de terapia, porque eu comprava umas coisinhas. Você gasta tanto com tudo isso que quando eu te falar o preço, você não vai nem acreditar. Quando eu te falar o preço, você nem vai acreditar. Porque é muito menos
do que os cacarecos e bugigangas que você compra e nem usa. Eu cobro 3 mil reais na minha mentoria. Eu poderia cobrar, pelo menos, vamos chutar baixo, R$ 1.000 no MPM, o curso para mães. Saibam que muitas mães me pagam por carregarem traumas, frustrações e culpa por uma maternidade mal vivida, para curar os filhos de coisas que aconteceram e, no fundo, por mais que a gente fale que não, algumas delas poderiam sim ser evitadas se elas tivessem conhecimento, se elas tivessem tido acesso a esse conteúdo. Quanto você já não gastou de faculdade, de cursos, de coisas por aí, de livros que você não leu, diplomas que você nunca usou, cursos que você nunca fez? Você já estudou para tanta coisa, mas para ser uma pessoa melhor você nunca estudou? Sério que você achava que era tão fácil e óbvio assim? Eu não conheço uma pessoa que não tenha investido, principalmente tempo e dedicação, em se aprimorar para ser uma pessoa melhor. Eu não conheço, juro por Deus, uma boa mãe que não sentou e estudou, que não procurou ferramentas e investiu nelas para realmente ser uma boa mãe. A gente gasta tempo e dinheiro com tanta coisa que a gente não vai usar. E para as coisas mais importantes da nossa vida, deixa para depois, né? Eu nem preciso disso aí. Eu vou levando como dá. Quanto tempo eu vou levando como dá já não te custou? Bom, vamos lá. Prometi um presente para você que esteve aqui comigo, que está aqui comigo, ao vivo, tá? Esse é um presente para quem está comigo ao vivo. Quem assistir gravação, vai ser tarde demais. Sinto muito. Eu não vou fazer um preço de 3 mil reais. Com certeza teria gente para pagar esse valor, mas eu não atingiria o meu objetivo. Eu quero alcançar mais pessoas. Eu quero ajudar muitas pessoas. Eu quero resgatar muitas pessoas, como eu fui resgatada. Eu quero dar uma comunidade para vocês que eu não tive. Eu quero que vocês não olhem para trás como eu olho e falo, meu Deus, isso poderia ter acontecido antes se alguém tivesse me ajudado. Entende? Isso não vai suprir o que me move hoje. Eu não vou estar sendo a profissional que eu acredito que eu preciso ser se eu vender a esse valor. Eu não vou estar atingindo o meu objetivo. Presta atenção. O valor final do MPM é 997. O valor final do MPM para mães é 497. A comunidade exclusiva eu poderia, mas eu já te falei que vai ser um bônus, mas eu poderia vender por 197. Eu sei que vai. Nessa conta, R$ 1.691, mas vocês não vão pagar isso hoje. Eu já falei. Já expliquei. Vocês não vão pagar isso hoje. O preço do MPM hoje vai ser 797 e o curso para mães 197. A comunidade eu vou dar de brinde e 994 tudo. Mas calma. Não vai ser 997 ainda. Calma. Quem entrar hoje, falei que eu ia honrar você que tá aqui comigo, porque você tá comprometida. Até as 23h59 de hoje. Tô frisando pra você não vir chorar depois. De hoje. Era pra ter comprado uma. Hoje. Já vai se preparando. 497. Tudo. MPM o curso. MPM para mães. E a nossa comunidade. O MPM para mães está saindo de graça. Sendo que é um curso enorme. Denso. A comunidade está saindo de graça. Eu fiz tudo para que ficasse o mais acessível possível para vocês. E se parcelar, fica quanto?
12 de 49. 49. Eu nem vou perguntar quanto você gasta de cacarequinho na internet. Porque eu sei. iFood. 49 é isso. Isso é o que eu posso fazer por vocês. E é muito. Mas assim, só quem estiver lá dentro vai entender o que eu tô falando. 12 de R$ 49. Você pode dividir em 2 cartões. Eu não tenho limite. Você pode usar 2 cartões. Certo? Estão preparados? Vamos lá? Até as 23h59 que eu vou manter essa condição. Combinado? Pessoal, me ajudem. Vamos pôr o QR Code na tela. 3, 2, 1. Valendo. Pronto. Você pode tomar a decisão que realmente vai mudar a sua vida. E não é mais uma ferramentinha. Não é mais um discursinho. Porque eu já expliquei pra você que essa não é mais a minha motivação. Não é isso que me pega. Não é pra isso que eu tô aqui. Não foi em cima disso que eu construí quem eu sou hoje. E eu sei que vocês sabem disso. Ou vocês não estariam aqui comigo, né? Eu sei que tem muito mais coisa que faz com que vocês estejam, com que vocês confiem, com que vocês percebam que o que eu tô transmitindo pra vocês não é vendinha, não é prosperidade, não. É mudança de vida real. E não adianta só pagar. Eu quero você lá dentro, junto comigo, na nossa comunidade de mulheres que perceberam que não tá tudo bem ter uma vida mediana. Não tá tudo bem ficar reclamando pelos cantos. Não tá tudo bem ser tão estressada com os filhos. Ter um casamento meia boca e trocar ele quando não fizer mais feliz. Que não tá tudo bem viver da maneira como as pessoas têm vivido. É preciso procurar o diferente. Mas se você quer ter uma vida diferente, você precisa encontrar caminhos diferentes. Você precisa encontrar pessoas que te ajudem. Você precisa de ferramentas, de pessoas que já passaram por esse processo e que possam te ensinar a construir. E eu não só vivi isso na pele, com suor. Eu estudei muito para realmente te fornecer algo efetivo. Eu tenho experiências grandes de anos de clínica com outras mulheres. Eu ia falar que esse é o melhor presente que você pode dar para você, mas não é. É o melhor presente que você pode dar para sua família. Dar aos seus filhos uma boa mãe. Dar ao seu marido uma boa esposa. É você realmente se tornar a melhor pessoa que você pode ser. Essa potência está dentro de você. Você só precisa aprender a usar.